E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico série Hebreus. Hoje a parte 13, que consiste no capítulo 9 de Hebreus, versículos 10 ao 15. Eu sou Edilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós, nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Isso é o quanto Deus, o Pai e Jesus nos ama o seu povo e quer nos atrair, e quer um relacionamento, e quer se comunicar, e quer que também a gente fale com Ele. Através da oração, nós podemos falar com Deus. E a gente viu, né, nos outros capítulos, como o Senhor Deus, Ele demonstrou seu plano de salvação através dos serviços que eram feitos pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote no tabernáculo e no templo posteriormente. E o próprio Jesus, então, cumpriu esta palavra, essa profecia de tabernacular, ou seja, de morar em nós, entre nós e também em nós. Os mandamentos do Senhor principalmente consistem no amor. Começa assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus falou em João 14:23, falou assim: se alguém me ama, me obedece, guarda a minha palavra. E ele continuou: o que vai acontecer quando alguém ama Jesus? Ele diz assim: meu Pai o amará. Então aí você vê uma correspondência da parte de Deus Pai para a pessoa que ama Jesus. E ele continua, ele diz: viremos para ele e faremos nele morada. Então, no passado, no tabernáculo, o Senhor representava ali a sua presença dentro da Arca da Aliança. E Jesus, ao vir à terra, se fez carne e habitou entre nós. Então, ele fez morada no meio de nós. E hoje, através do Espírito Santo que nos foi enviado, o Senhor mora em nós, dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, de forma que aqui em João 14:23 é o cumprimento da profecia do tabernáculo e do templo, que a presença de Deus mora
habita dentro de nós, dentro do nosso coração. Hebreus 9:10 fala de um tempo novo, né? O tempo da correção. Hebreus 9:11 fala do momento em que Jesus Cristo, Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o Messias verdadeiro, entra em cena. Jesus diz assim, o versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus: E vindo Cristo, este momento que Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós. Aí, Ele realizou a obra, Ele realizou o sacrifício, Ele realizou e nos concedeu a eterna redenção. Algumas palavras a gente ouve sempre, mas não entende na sua totalidade o que quer dizer. Redenção é fazer um resgate, né? Através de um preço, libertar alguém ou algo através de um pagamento. Então, no dia a dia, a gente usa resgate muito na linguagem financeira, bancária, vai resgatar um valor. Então, o valor estava preso no banco ou numa aplicação e a pessoa vai no banco ou através da internet e resgata esse valor. Então, o valor fica livre ali daquela aplicação, daquela conta. Essa palavra a gente usa às vezes, mas no sentido bíblico, a redenção é algo muito importante que Deus fez, enviando seu Filho para nos libertar, para nos dar uma eterna redenção, nos reconciliando com Ele mesmo, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa redenção e o preço pago foi o sangue de Jesus. E neste capítulo 9, está bem explicando que antigamente era demonstrado esse plano de salvação através dos sacrifícios de animais, e se os sacrifícios de animais tinham a sua importância, ainda há muito mais importância, muito mais valor, tem o sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus, o valor do sangue que nós já comentamos sobre isso, que é a vida, o sangue representa a vida de Deus, o presente que Deus nos dá. E no caso, então, do sangue de Jesus está representando a vida eterna. Por esse motivo, é uma redenção eterna. E como a gente já viu, né, em vídeos anteriores, o Senhor, Ele tratou desse assunto do pecado enviando o seu Filho. Deus é justo, portanto, o pecado não pode ficar sem um pagamento. Então, alguém teria que fazer esse pagamento, porque o próprio homem não tem essa condição, o ser humano. E a justiça de Deus, ela tem a sua própria maneira, sua própria forma. E muitas vezes é difícil para nós entendermos isso, porque a justiça humana tem se mostrado por tantas vezes tão falha e muitas pessoas não acreditam mais em justiça. Mas Deus é um Deus de justiça e nós precisamos, para receber o perdão e ter uma comunhão com Deus, uma vez que o pecado separa o homem de Deus,
Então, para haver essa reconciliação, alguém tinha que pagar esse preço para que houvesse justiça. E Deus providenciou essa redenção para nós através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica também isso aos romanos. Aqui no livro de Hebreus, né, estava sendo explicada essa verdade da eterna redenção para os judeus convertidos, aqui nesse livro chamado de Hebreus, no primeiro século. E ficou, claro, para nós, registrado na Bíblia Sagrada, para nosso ensinamento e edificação, né? E Paulo também explica aos romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, ele fala assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ele explica também que nós fomos justificados. Houve justiça para nós, para o nosso caso, da raça humana, né? O povo, o mundo. Como? Gratuitamente pela sua graça, né? Graça, você sabe, é o favor imerecido. E como foi isso? E Paulo explica, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo explicou, né? Explicou para a igreja de Roma, e agora também eu vou citar que ele escreveu aos Colossenses. Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 13 e 14, sobre a redenção. Olha só, ele explicou assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Deus, Ele fez isso. Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. E, através da redenção, nós obtivemos o perdão dos pecados. E olha Paulo falando para mais uma igreja, para a igreja de Éfeso, aos Efésios. Você encontra na Bíblia no capítulo 1, versículos 7 e 8. Olha só. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Nele quem? Em Jesus. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Glória a Deus. E Paulo escreveu também sobre a redenção do Senhor Jesus para Tito. Quem era Tito? Tito era um cristão que exerceu um papel importante nos primeiros anos da igreja cristã, né? E ele, olha só o que Paulo escreveu na carta para Tito. Está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Olha, ele explicou bem a obra da redenção. Ele disse: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade das paixões mundanas e a viver no presente século com moderação, retidão e piedade, esperando nossa bem-aventurada esperança, né? A bendita esperança, o que é? O arrebatamento. O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, zeloso
de boas obras. Então, mais uma vez, o capítulo 9 está dizendo que o sacrifício de Jesus é superior. Então, no versículo 13 e 14, faz um paralelo do sangue dos animais. Obviamente, tiveram a sua importância na demonstração do plano da redenção eterna, mas o sangue de Cristo, muito mais, né? Pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, muito mais o sangue de Cristo purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos a Deus, para servirmos ao Deus vivo, para adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. E olha só aqui então essa revelação dessa obra da redenção eterna com objetivo. Que objetivo é esse? Está escrito aqui: para servirmos ao Deus vivo. Você serve ao Senhor? Já Josué falava, né, no Velho Testamento, Josué 24:15. Vocês precisam escolher quem vocês servem. E Josué fez a escolha dele. Porém disse Josué, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Senhor Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura, ele quer, ele deseja pessoas que o adorem, que o sirvam de todo o coração, lá do fundo, em espírito e em verdade. Servir do jeito certo, não da boca para fora, né? Senhor Jesus falou assim uma certa feita que o povo elogiava Jesus, né? Com a boca. Mas o coração estava longe dele. Então, de forma que Senhor Deus espera de nós que a gente o sirva, mas o sirva em espírito, em verdade, de coração, né? Não só da boca para fora, não só para mostrar para as pessoas. E a gente, quando servir, o Salmo 100 fala assim: servir ao Senhor com alegria. Então, de forma que deve ser de boa vontade, com verdade, com sinceridade, não para se mostrar também, tem que ter humildade e verdade, ser do fundo do coração. É isso que Deus espera de nós. É isso que aqui em Hebreus, né, capítulo 9, versículo 14 fala que esta obra da redenção, purificando as nossas consciências. Para quê? Para que a gente sirva ao Deus vivo. Hebreus 9:15, mais uma vez, nos ensina que Jesus é o mediador entre nós e Deus. E fala também da herança eterna. Por que Jesus é o mediador? Porque ele é o único que poderia pagar o preço pelo pecado, uma vez que esse preço é muito alto e nós não teríamos como pagar. E Jesus é o mediador do Novo Testamento, quer dizer, deste novo contrato, esse novo acordo, essa nova aliança com os homens. O que é mediador? Você sabe, mediador é aquele que faz a mediação, aquele que age como um intermediário, tanto de um lado
como o do outro. Então, Jesus se fez carne, então ele agiu a nosso favor, humanos, né? Como humano, ele foi 100% homem, 100% Deus, e ele agiu também do lado de Deus, porque nós, enquanto seres humanos, ofendemos a Deus, porque nós todos pecamos. Então, ele agiu como intermediário perante Deus, oferecendo seu próprio sangue para a redenção eterna, para que a gente pudesse ter vida eterna. O apóstolo Paulo também se preocupou em ensinar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é o único mediador do Novo Testamento entre Deus e os homens. Ele se preocupou em ensinar seu filho na fé, Timóteo. Quem era Timóteo, né? Era um jovem pregador, missionário na igreja primitiva. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens, né? E a gente vê na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, que é chamada de 1 Timóteo e 2 Timóteo, né? E olha só o que ele escreveu em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Jesus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E vimos sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus, assim diz o apóstolo João, né? No capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo explicou a Timóteo, ele tinha essa preocupação de ensinar que Jesus só ele é o caminho, só ele é o mediador entre Deus e os homens, e nós, a humanidade. A Bíblia Sagrada aponta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia também diz que Jesus é singular. É singular em muitos aspectos. Jesus é o único caminho. João 14,6. Jesus é a única porta que leva aos céus. João 10:9. Jesus é o único advogado justo. Ninguém poderá ser absolvido no tribunal de Deus, senão por esse advogado, o nome dele, Jesus Cristo. 1 João 2:1. Jesus, o maior, o melhor, sumo sacerdote, que fez o sacrifício eficaz e a eterna redenção. Jesus é o único intercessor legal junto ao Pai. Ninguém pode ficar livre das terríveis acusações e pesos do pecado e da acusação do diabo, senão por meio de Jesus. Romanos 8:34. Romanos 8:34 diz assim: Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, abriu o caminho da humanidade para Deus. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus
será salvo. E a mensagem dos evangelhos, a mensagem da palavra de Deus é essa: arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Senhor Jesus é o único caminho. Senhor Jesus é o único mediador, o único que pode fazer uma ponte, uma reconciliação entre o homem e Deus através da sua morte na cruz. Ele fez esta eterna redenção para que a gente possa servir com alegria ao Deus vivo, adorar somente a Deus. O Senhor Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Pense nestas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Da paz.